Fala, meus consagrados, minhas consagradas. Segundo o vídeo de hoje, né? Eu separei em dois aqui para ser mais fácil. O outro deu 14 minutos. Esse aqui eu vou ter que correr porque no Instagram só cabe 11 minutos. Então vamos lá. É o seguinte, né? A dúvida, né, que uma amiga minha postou é o seguinte: Jesus Cristo, porque ela colocou lá como se Deus criasse um terceiro filho mais velho, que se a gente não cresce nele, ia ser torturado eternamente. Então vamos raciocinar, vamos ver se é isso mesmo. Segundo as escrituras, eu vou falar logo de Jesus, porque é o mais importante dessa história toda, tá bom? A história de Adão e Eva, tanto faz se você lê, se você não lê, porque ali é um pouquinho mais difícil de entender. Jesus é o caminho, sabe? Jesus é o caminho. Então, nele é mais fácil entender Deus, nele é mais fácil chegar, não. É o único caminho para chegar até Deus, certo? Então, vamos primeiro nele, que é o mais importante, é o que você precisa saber. Então, assim, ó, a religião, de novo, a religião é uma desgraça. Então, quase tudo que eu falo aqui é para desfazer o que a religião inventou de mentira. Infelizmente, eu tenho que falar essas coisas porque a religião coloca uma nuvem de fumaça em informações tão preciosas. Por exemplo, a religião diz, igual essa minha amiga falou, né? Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus, ou seja, acreditar na existência, acreditar em Jesus, acreditar em Deus, e aí você será salvo. Só isso, acabou. Acreditar em Deus, em Jesus, e aí você será salvo. E se você não acreditar, você vai para o inferno, para o lago de fogo eternamente. Agora, isso tem lógica? Né? Aí, qual raciocínio? Isso tem lógica? Aí muitos não têm coragem de responder, mas eu digo, não tem lógica. Deus, ele é justo. Se Deus é justo, a condição não é essa. Tem alguma coisa errada nessa informação, que a religião passa pra gente, está errado isso aí. E onde é que está errado? Como é que você descobre isso? Lendo o que Jesus falou. O problema é que o pessoal lê o que Paulo falou, e Paulo realmente falou essa asneira, mas Paulo não é o caminho, Jesus é o caminho. O problema da religião, das pessoas querem seguir Paulo, porque Paulo fala coisas bonitinhas, coisas agradáveis, e aí o pessoal com preguiça de seguir Jesus, que Jesus é duro, segue Paulo. Por isso que Paulo é uma desgraça. E eu digo com todas as letras, porque Paulo é o culpado de tantas mentiras, tantos enganos aí. Boa parte deles é culpa de Paulo. Então vamos lá. Paulo realmente fala isso, que nós somos salvos pela graça, então basta crer em Jesus, não precisa fazer nada, e é isso, quem não crê vai ser condenado, o que é totalmente sem lógica. Mas o que é que Jesus fala? Jesus diz assim, ó, ele conta uma parábola para os fariseus. Fariseus, para você que não sabe, são as pessoas religiosas. É como se fosse o pessoal da Assembleia de Deus, o pastor. Na verdade, a Assembleia de Deus, a Batista, a Adventista, os Mormons, todos eles são os fariseus atuais, certo? Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Eles se importam com a roupa do mesmo jeito, tem dogmas do mesmo jeito. Um monte de rituais, vão ao templo do mesmo jeito, julgam quem não está no templo do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa. Só faltou Jesus para eles crucificar. Mas é para isso que servem os profetas aí, para eles encher o saco. O que é que acontece? Sobre a questão, né? O que é que Jesus ensina, né? Jesus, ele falou uma parábola lá para os fariseus, que é o seguinte, que aí é onde você deveria ler as parábolas ao invés de criá-las, né? Para ver qual é a mensagem de Jesus realmente. Ele diz assim, ó, um fazendeiro tem 2 filhos, um fazendeiro tem uma vinha. Vinha é onde coleta as uvas lá para fazer os vinhos, sei lá, deve ser isso. Aí ele disse que tinha 2 filhos. Aí o fazendeiro, o pai, né, desses 2, chegou em um filho e disse assim, ó, filho, vá lá e trabalhe na vinha, por favor, faça um trabalho lá. Aí o primeiro filho disse assim, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, tá bom? Pode ser que esteja fora de ordem aqui. O primeiro filho disse assim, pai, eu vou, pode deixar, eu vou. Aí o pai, beleza, se você vai, aí o pai saiu, e aí esse filho disse que ia, mas não foi, beleza? Aí esse pai fazendeiro chegou no segundo filho, disse assim, filho, vamos trabalhar na vinha? Aí o filho disse assim, não vou, respondeu o pai, não vou. Mas depois que o pai saiu, esse filho que disse, não vou, foi lá e trabalhou, e fez o que o pai queria. Aí Jesus perguntou, qual desses 2 fez a vontade do pai, né, para os fariseus? O que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse que não ia e foi? Aí os fariseus responderam, o segundo, né, o que disse que não ia e foi.
Aí Jesus disse, né? É por isso que as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Isso se aplica hoje em dia da mesma forma. A pergunta é, o que é mais importante? Uma pessoa que vai para a igreja e diz que vai fazer a vontade de Deus, mas não faz? Ou uma pessoa que não vai para a igreja, pode ser até um ateu, né? Mas vamos lá. Vamos fingir que um ateu faça isso, né? É um ateu e tal, diz que não vai para a igreja, não diz que aceitou Jesus, que não sei o quê, mas é uma pessoa que dá comida aos pobres, que visita os hospitais, é uma pessoa que não traz sua esposa, seu esposo, né? É uma pessoa, enfim, que cumpre os mandamentos, né? Lógico que, digamos que errou lá no início, um dia errou, mas assim, que o período dela sem errar é longo, digamos assim, né? E tem misericórdia com os outros, não julga os outros. Enfim, é uma pessoa dentro dos padrões que Deus espera, né? Que é do amar o próximo e tudo mais, não idolatra, né? Não tem uma imagem de um santo dentro de casa, não fica rezando para ele. Então, quem é que fez a vontade de Deus? O ateu, que não foi lá na igrejinha dizer que vai servir a Deus, ou o religioso que vai para a igreja todo domingo, mas não cumpre os mandamentos, trai a esposa, enfim, julga todo mundo por aparência, enfim, ou uma pessoa, os católicos que idolatram em casa, né, as imagens e lá no templo. Quem é que cumpriu a vontade de Deus? O ateu ou o religioso? Obviamente, nessa circunstância, é o ateu que estaria cumprindo a vontade de Deus. Então, da mesma forma, essa parada de dizer que a gente tem que crer em Jesus, porque se não crer, vai ser condenado, não é assim. Então, tal que Jesus disse, olha, até o pecado, o que se falar contra o Filho do Homem, que é contra Jesus, será perdoado. O que não será perdoado é o quê? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, não importa se você crê ou não em Jesus. O que importa é se você ouve o que o Espírito Santo diz para você. Se o Espírito Santo diz para você, você absorve e fala aquilo que o Espírito Santo te diz, né? Que é quando Deus fala contigo. Beleza? É óbvio que, como Jesus é o caminho, para agradar a Deus, o caminho é com Ele. Ele que vai te dizer o que fazer, o que não fazer, o que está errado. Ele vai dizer que divorciar é errado. Ele vai dizer que você deve dar comida aos pobres ou repartir o pão. Ele vai te dizer muita coisa que você tem que fazer ou deixar de fazer. O caminho para agradar a Deus é Jesus. Ele é esse facilitador, entendeu? Beleza? Então, quanto a isso, está caído por terra, né? Que não é esse negócio sem lógica de que creu em Jesus está salvo, não creu, não está salvo, tá bom? Inclusive, se você não acredita, também lá na Epístola de Tiago, se eu não me engano, é o capítulo 18? Acho que é o 18, não sei. Ou é o capítulo 2, versículo 18. Acho que é isso, capítulo 2, versículo 18. Se não me engano é isso. Fala também sobre isso, que é justamente Tiago rebatendo o que Paulo falou antes. E Jesus também fala sobre isso, sobre a questão de obras o tempo inteiro. Ele fala, inclusive ele fala assim, ó, porque o Filho do Homem virá e trará a recompensa de cada um segundo as suas obras. Jesus diz dessa forma, então, se você não entende, aí é problema seu.